Fala, fãs de basquete do Brasil e do mundo inteiro. Como estamos? Esse é o Poste Baixo NBA número 19. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Maurilo Andréas, o Maurilão. Só que hoje a gente vai falar de cinema. É isso, a gente não dirige vans do transporte alternativo, mas a gente vai falar de cinema, na verdade é de série. Netflix, Starting Five, né? Porque é de NBA que a gente gosta de falar. Tudo bem, Maurilão? Tudo beleza? Prontos para mais um poste baixo NBA. É isso, né? O Maurilão viu o Starting Five, comentou comigo, e aí a gente teve a ideia de falar sobre esse programa, né? Sobre essa série. A gente vai citar um pouquinho das duas temporadas, mas focando na segunda temporada. Beleza? A gente vai falar disso, mas não agora. Antes a gente tem a historinha do Maurilão. E aí, Maurilão, temos historinha? Temos historinha recente com o Steve Kerr. Em 2018, os Warriors estavam numa temporada meio tumultuada, vindo de sequência de perda de jogos, e o Steve Kerr, que já era técnico do time há muito tempo, falou: pô, eu acho que os jogadores não estão me ouvindo mais. E aí tinha um jogo contra o Phoenix Suns, que estava uma draga, e ele avisou na noite anterior, falou: no próximo jogo vocês é que vão ser os treinadores, eu não vou fazer nada não, só vou ficar no banco. E aí o Iguodala, o Draymond Green e o David West, foram os caras que treinaram o time. Ele ficou olhando e a galera na prancheta, organizando, porque ele falou: cara, o time é deles. Eu tô aqui falando, se eles não estão me ouvindo, eles precisam se ouvir e conversar. E aí eles foram e meteram 46 pontos de frente no Suns, ganharam o jogo. O Steve Kerr voltou a treinar e disse que isso melhorou muito, muito, muito a sintonia do time e a necessidade e a percepção de que eles precisavam tomar a frente daquilo ali, porque o time era deles. Por mais que o Kerr falasse, se eles não ouvissem, não decidissem fazer, não funcionava. Então, assim, eu achei um jeito interessante, claro, no começo da temporada, claro, contra uma draga. Você não vai fazer isso nas finais de NBA. Mas eu achei uma tática interessante e principalmente você, acho que valorizar uns caras desses, assim, Iguodala, né? O David West, o Draymond Green, que eram caras já lideranças no time, mais vocais, mais velhos, e isso ajuda até a entender, para às vezes, um calouro, que tipo assim, ouve esses três aí, porque esses três aí são os meus caras, sacou? Então, é uma coisa, uma tática inovadora do Steve Kerr. Legal demais, legal demais. Eu gosto muito dessas estratégias que muitas vezes os treinadores usam, né? Nesse caso, é um pouco para provocar ali mesmo, e acho legal que isso acho que vai exercitando o QI de basquete ali, né? Entender, Claro. né? Eu tenho que correr daqui até ali, por quê, né? Muitas vezes o Steve Kerr explicou e tal. Aí, a partir do momento que a necessidade fala, pô, a gente precisa organizar isso, você precisa vir mais para cá, eu preciso ir mais para lá, né? A gente vamos evitar E pensar no tanto. outro, né? Porque você pensa É, na sua posição do jogo. Quando você vai treinar, você fala, beleza, eu vou fazer isso. Mas o que que o Klay Thompson vai fazer? O que que o Curry vai fazer? O que que, exatamente. sabe, o É David isso. West vai fazer quando eu estiver fazendo isso? Porque às vezes o cara só fala, não, eu vou entrar e vou fazer a minha. Ele só quer saber do que o outro faz se precisar dele no meio. Então, acho que ajuda também a pensar em time como um todo, né? É verdade, verdade, né? Acaba que você vai se colocando no lugar do outro, o que é muito bem-vindo na vida como um todo, né? Bom, então vamos falar de Starting Five, que a gente veio aqui para isso. Você viu a primeira, Maurilão? Vi. A primeira teve LeBron, Tatum, Jimmy Butler, Anthony Edwards e Sabonis. E, assim, até eu lembro que na época eu fiquei pensando dos Sabonis aí no meio, assim, que ele era um perfil meio distante, mas que foi uma história bem legal, fala muito do pai dele, que a gente que é mais velho lembra muito, né? O A Vida Sabonis. Então é bem legal a temporada um também. É, eles fizeram mais ou menos no molde daquela da Fórmula 1, né? Isso. Drive to Survive, que também é bem legal como série, mas no de NBA é isso, assim, eles acabam tendo um pouco da abordagem da vida pessoal
ali dos jogadores, você começa a ver cenas ali deles com a família e tal. Relação com mães, que muitas vezes são importantes na história dos caras, é bem legal. Exatamente, né? Dando um spoiler aí do Kevin Durant, que tem essa coisa também com a mãe, o próprio Jaylen Brown. Então, muito massa, né? Aí na segunda temporada, você já viu também tudo, Maurilão? Vi todas lá. E aí, o que você me diz inicialmente aí, para a gente abrir os trabalhos falando dessa segunda, né, que cobriu uma temporada bem interessante, com várias viradas, Sim, então, aquelas cenas de basquete ali, dos playoffs, né, das viradas, da virada do Knicks, do Pacers sobre o Knicks, né, e viradas em jogos ali também, então, muitos jogos interessantes, muitas cenas massa, foi bem interessante ter essa cobertura extra de uma temporada que foi tão intensa, né? Especialmente nos playoffs ali. Quem que eram e eu os dessa eu temporada? acho que tem um pouco de sorte. Desculpa, de falar. Não, fala aí para nós, quem são os jogadores que participaram da segunda temporada? Você sabe de Pois cabeça? é, sei. Eu acho que tem um pouco de sorte até por causa disso, porque você provavelmente resolve esses 5 caras, você provavelmente não, certamente resolve esses 5 caras antes, porque você filma os caras ao longo da temporada. Então, por Sim, exemplo, os caras pegaram Tyrese Haliburton, que no começo da temporada, você talvez não pensasse que os Pacers iam tão longe assim e que você fosse viver tantas coisas legais com os Pacers e dramáticas, né? Você pegou Shea no ano da vida dele, no ano que o time ganhou um título. Você pegou o Jaylen Brown no ano em que Boston tem uma saída, depois de ser campeão, o raciocínio dele foi esse: o Boston no ano passado, vamos acompanhar um cara, no ano anterior foi o Tatum, vamos com o Jaylen Brown. Mas num ano dramático por causa do acontecido com o Tatum. Você pega o Kevin Durant, porque você pegou o LeBron na outra, nada mais lógico do que pegar o Durant. E você pega o James Harden, porque é um ícone da NBA e tal, e tinha essa expectativa no começo do ano que os Clippers fossem arrebentar. Então eu acho legal assim que se bobear, eles esperavam um episódio ou a história do Harden muito diferente do que ela acabou, a história do Haliburton muito diferente do que ela acabou. Talvez assim o OKC seja que eles tivessem assim, vamos no cheio porque esse ano eles estão bem. Mas o mais legal para mim é isso, você começa a temporada com uma expectativa dos personagens e a temporada muda tudo, né, cara? é verdade, né? No caso do Haliburton aí, termina com no jogo 7 da final, o cara se machucar ali daquele jeito. Então você acompanhou tudo que ele estava passando, toda a ansiedade dele para cada jogo e também os resultados As bastante, viradas, né, que ele conquistou ali para os Pacers, que acabou levando o Pacers, né? Então foi assim, uma história, um arco dramático clássico, né? Uma jornada do herói mesmo ali, que no caso do Tyrese terminou também de uma forma dramática, né? Então, e o que é mais legal é que você não fala só do basquete. Tem a relação com a namorada, com a noiva ao longo da história, e que tem uma relação com o basquete, né? Assim, na relação dos dois, a gente vai pegando ali. Então, isso é muito legal também, porque a gente entende que, beleza, esses caras em quadra são monstros, mas tem vida pessoal, né? vão no banheiro igual nós, né? Mas falando disso, né? Eu tava pensando aqui que quando eu vi quais iam ser os jogadores, eu tive uma ideia assim de quais eu tava mais interessado, eu gostava mais, né? O próprio Tyrese Haliburton, em termos de dentro de quadra, é um jogador que eu gosto muito de acompanhar. Eu acho o estilo dele incrível e essa coisa, né, da velocidade junto ali do Pacers. Então, foi massa. E eu era meio de bode, assim, não sei por que a gente vai criando empatia ou não, com o Jaylen Brown. Eu achava ele meio mascarado, assim, eu não sei, eu não achava ele, por exemplo, um Não cara batia. expansivo. O Tatum já é um cara mais que eu sinto ali, o cara que tem, como tipo assim, gosta de levar o filho para as coisas, tal. Eu acho até que isso talvez, de certa forma, ofusca ou coloca um pouco o Jaylen Brown, que não é uma pessoa tão expansiva, nesse lugar, talvez, de um pouco ranzinza, ou alguma coisa nesse sentido, assim. E aí, nessa série,
eu inverti um pouco a coisa, porque eu achei da parte do Tyrese Haliburton, da parte do basquete, sensacional. Mas essa parte pessoal, teve umas coisas ali, negócio de anel de noivado, se vai ser diamante, se vai ser ouro, que eu lembrei do Rick Rubio, né, falando lá, o povo da NBA ficava me perguntando que carro que eu dirigia no vestiário e tal, e isso é ridículo. E tudo bem, né? Assim, a gente entende também, o mundo é essa coisa mesmo de ostentação às vezes e tal, E de caras que mas vieram de uma situação de escassez, então tem também isso. O Rubio provavelmente veio de uma família classe média com uma estrutura diferente do que, por exemplo, o Duran, entendeu? Que, porra, mãe sim, muito solo, bem mãe com colocado. 15 anos e tal. Então, esse sucesso tem uma outra representatividade para as pessoas e mostrar isso é quase que um estímulo também para que outras pessoas que tiveram o Levem mesmo pra... princípio possam se inspirar, né? Tem disso também. É verdade, Maurilão, muito bem colocado, cara. Acho que é isso mesmo. E aí, ao contrário, né, eu acabei me afeiçoando pelo Jaylen Brown, né? A história dele é massa, deu para ver que ele tem uma personalidade mais contida mesmo, né? Um cara que fala um pouco menos e tal, mas muito, e aí assim, muito intelectualizado, né? Isso, Muito. né? Fala um pouquinho aí, que você, a gente comentou, né, um pouco do Jaylen Brown aí em off. Que você achou do, você que é um torcedor do Boston Celtics aí, tradicional do nosso podcast? Cara, mas o Jaylen Brown, para mim, o Jaylen Brown tem uma coisa que eu não sei se você sabe, mas o Jaylen Brown foi pior avaliado quando eles estavam fazendo o draft, porque eles achavam que ele era muito intelectual para a NBA. Eles ficaram com medo dele ser um cara que ia ficar preocupado mais com o estudo, com o cara, do que com o basquete, que talvez por ter esse cara ser um estudioso, tirar altas notas, não sei o quê, ele não fosse se adaptar tanto à NBA. Quer dizer, que é um preconceito fudido, né? Quer dizer, e é quase que ofensivo para os outros jogadores esse raciocínio, mas que rolou isso. E Uma coisa meio ruim até isso, né? Tipo assim, exato. Você exatamente, imaginar que você mentalidade faz a meio ruim, né? seleção. Você imaginar que você faz a seleção pensando, poxa, esse cara é muito inteligente para jogar basquete, é foda. Mas ele passou por isso. E aí o que eu acho mais legal é a relação dele com o avô, né, na série, que é boxeador, se não me engano, né? Então ele tem umas brincadeiras com o avô, que é um cara hiper raiz, e por outro lado com o Bill Nye, que é o Science Guy, que é um cara que levou a ciência para a TV nos Estados Unidos, que inclusive tem participações do Sheldon, esqueci o nome agora, Ah, no Big Bang Theory. no Big Bang Theory, exatamente. Então, assim, ele é tido como uma referência em termos de ciência, no sentido de passar para as crianças e tal, e ele virou amigo do Jaylen Brown. Então, assim, eu achei muito legal de ver esse perfil do Jaylen Brown como um cara que não é aquele. Se dedica pra caramba, é um dos caras que ninguém nega o tanto que ele se esforça na quadra, mas que ele, cara, eu gosto de outras coisas. Me interesso por ciência, me interesso por outros assuntos. Então, é uma complexidade que, se você for só olhar o jogo, você não tem como saber, entendeu? Assim, de que esse cara gosta? Aí você vai cair no estereótipo. Ele gosta de rap, ele é gueto, ele é não sei o quê. E não, os jogadores, aliás, em todos eles, a gente vê, eles não são esse estereótipo que a gente está acostumado a ver, né? E a série é muito legal para isso. E no caso do Jaylen Brown é isso, assim, você começa a ver que é um cara que, se não fosse o basquete, provavelmente estaria aí, sei lá, no Google, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. E É, eu achei isso muito legal, ver esse lado do cara. Eu já tinha ouvido alguma coisa porque eu sou torcedor do Boston. E assim, e sabia também das lutas deles pelas questões sociais, que é um cara muito, uma liderança muito combativa contra o racismo, contra esse tipo de coisa, mas não do jeito agressivo, do jeito intelectual, do jeito pensado, do jeito inteligente, e nada contra o jeito agressivo, porque para mim racista taca fogo, mas o cara se mostra um líder em vários aspectos, e que talvez quando a gente vê ele na quadra, a gente acha isso mesmo. É um cara que é muito na dele, não é efusivo e tal, mas porque está preocupado com outras coisas também, né, cara?
É verdade, né? Ele que foi da Universidade da Califórnia, né? Que é uma das universidades mais que tem mesmo ciência, que tem essa coisa do espaço e tal. Então, e ele tinha notas boas, né? Ele é Muito. um ótimo aluno e tal. Então, muito massa. E aí, acho que o Harden também, eu acho que acabou sendo um pouco surpreendente, assim, né? Que o Também. Harden já é mais tira onda, já era uma coisa assim, vou ficar puto, vou pro puteiro, não sei o E quê. teve, né? Ele teve a fase bem boate dele, né, cara? Bem Ele noite. curte, mostra ali, né, na série, É. que ele curte uma noitada. Mas eu achei massa que eu até falei assim, não, vou ver se o Maurilão concorda. Eles colocam no Starting Five que o Harden é a cara da franquia do Clippers. Você acha que é, Maurilão? Nesse time atual, levando em conta que o Kawhi joga dia sim, dia não, acho que sim, assim, mas na carreira do James Harden, ele é a cara de qual franquia? Filadélfia, entendeu? É meio Kawhi, assim. Não estou negando a importância, o talento, nada disso. Mas, por exemplo, se o Yannis mudar de time, ele vai ser o cara do Milwaukee. Ele ganhou título lá, ele teve uma história com a cidade. O Harden, se bobear, tem mais a cara de Filadélfia, porque teve mais tempo lá, do que do Clippers, mas também teve muito tempo no Clippers, e é um cara que não conseguiu. O No Houston, Houston, né? No Houston, Houston. entendeu? Então, assim, qual que é, cara? Que é o Duran, é a mesma dúvida do Duran. Porra, o Duran ganhou 2 títulos no Warriors, mas pelo período que ele ficou lá, porque ele tem mais a ver com Oklahoma City, tem mais a ver com os Warriors? Será que agora em Houston, se ele leva um título, ele vira sendo o cara da franquia de Houston? De novo, isso não diz nada contra o atleta. Ele continua sendo o senhor atleta, mas não tem essa identificação com o time. Então, eu acho que dizer que ele é o cara da franquia pode até ser que essa temporada, a temporada passada, sim, porque não era o Zubat. Não era o. Talvez fosse ele, não era o Bill, A entendeu? disputa acho que fica entre ele e o Kawhi, né? E o Kawhi. Só que é isso, o Nesse Kawhi caso. nos Clippers, embora esteja muito tempo, quanto tempo ele jogou, cara? É. Muito machucado, muita contusão. E uma coisa da série que eu achei legal nessa parte é que não é a série não te fala, vamos entrevistar o melhor do Los Angeles Clippers. Eles põem jornalistas, né? Então põe um Exato. jornalista ali para falar para a câmera coisas que fazem a história ali ir para frente, construir personalidades, construir personagens. Isso já era muito presente nesse da Fórmula 1 que eu citei, né, no Drive to Survive, Do isso, Drive to Survive. que eles usam ali aqueles comentaristas conhecidos de Fórmula 1 para falar algumas coisas e tal. E já vi muita gente nas redes até assim macetando um pouco algumas coisas que são ditas por causa disso mesmo, porque às vezes ele é colocado muito roteirizado ali em coisa. Sim, Eu senti um pouco isso também no da NBA, principalmente nesse tipo de polêmica, assim, até separei essa discussão do Harden para a gente ter mesmo, porque foi um jornalista que falou na introdução ali, e aí eu fiquei pensando, será que é, será que não é? E gostei, isso aí que você falou é verdade, né? Tem alguns jogadores, o Duran, por exemplo, eu acho que a cara dele é Brooklyn, por incrível que pode. pareça, porque Se ele tivesse. ficou, né? Não ganhou, mas tipo assim, chegou perto, teve aquela coisa do dedão lá na linha, que se fosse aquilo É. ali, se aquela bola fosse de três, enfim. E Então, aí você pega realmente, O Kyrie que rodou times, mas o Kyrie é Cleveland. Que eu digo é, assim, ele vai ter a camisa aposentada em Cleveland. Ele ganhou um título lá, ele cresceu com o LeBron, ele ficou anos, ele aí ele fez comeu, a jogada, né? fez a cesta. O A que eu digo grande é assim, cesta ali. ele é adorado no Mavs também, massa, mas, por exemplo, o Kyrie não é Brooklyn, não é Celtics. O Kyrie é Cleveland com o Mavs em segundo. Eu achava que o Celtics em segundo, não? Ah, tomar banho. A torcida do Celtics ama a saída do Mas, Cariani. É uma coisa de louco. Então, mas vamos voltar aqui para o Starting Five. Que mais? E o Duran? Que você me diz ali do que a gente viu do Kevin Durant, né? Pega ele novinho. O que você achou?
Cara, eu acho que o Duran é aquilo mesmo, é um cara que vem de uma infância sofrida, é um cara que ralou, é um cara que, com o talento dele, conquistou o direito de falar o que ele quiser, com quem ele quiser, não faz graça, não faz carinha de fofo, não quer agradar, sacou? E eu acho que esse também não é baladeiro, não é, sacou? Tem uma coisa que é sensacional, não sei se você já viu, que é uma foto dele com um peixe gigante e tal, que ele foi pescar, não me lembro com quem, e aí pegou um peixe gigante, a cara dele com o peixe é. Então, assim, é isso, é um cara que enfrentou muita coisa também e que tá aí. Então, o que eu gostei do Duran, o Duran, para mim, sabe o que ele parecia um pouco? Totalmente diferente, mas ele parecia um pouco o Karim. O Karim Abdul-Jabbar era um cara que não estava ali para fazer amigo. Ele fazia, ele era um ídolo, ele era inspiração, mas ele não dava entrevista, ele não fazia gracinha, ele se precisasse dar uma resposta dura, ele dava. E o Duran é meio assim, entendeu? Pô, bicho, você vai fazer o quê? E eu gosto disso. Eu achava. Ele foi um cara que eu mudei com o documentário. Eu achava ele meio antipático, por causa de redes sociais, meio cri-cri e tal. Mas quando você vê o negócio, você fala, cara, não é. Isso é a personalidade que o cara construiu pelas coisas que ele enfrentou e que é um direito que ele conquistou, tipo assim, sabe? Então eu gostei bem do Duran. E, cara, em termos de talento, eu acho, sinceramente, complicado você questionar o talento do Duran, porque quando ele ganhou o título, ele tinha ido com os Warriors, assim. Ganhar um título da NBA não é fácil, cara. Charles Barkley não tem título da NBA, John Stockton não tem título da NBA, Karl Malone não tem título da NBA, assim, é Nash. muita gente boa. Steve Nash não tem título da NBA. Então nós estamos falando de muita gente boa. Sean Kemp, Gary Payton, é muita gente que não tem título da NBA. Isso não quer dizer que os caras não sejam bons. Então, o fato do Durant ter ganho 2 títulos com um timaço, que era os Warriors, não deveria depor contra ele. Não deveria ter com asterisco, sacou? Mas até isso, porra, o cara já é bolado. Ainda a galera questiona os títulos que ele tem, sendo que ele foi MVP dos playoffs. Tal, só que aí ele fica mais bolado ainda, né? É. E aquele é um time que mudou de patamar depois que ele chegou, né? Pode dizer o que quiser. Ah, já chegou num Já é time que timaço, mas já era um timaço e tal. Mas quando ele chegou, realmente, ele chegou para ser o primeiro ou o segundo ali toda hora com o Curry, né? com Curry. O Curry realmente E, é o e, grande nome, mas ele estava e ali igual mérito, naquele ano. com o mérito de não fazer nada para diminuir Klay Thompson, diminuir Draymond Green, porque ele, o Curry, ok. Mas se ele podia ter chegado e ter ofuscado o Klay Thompson, ter calçado. Não, cara. Green e Thompson continuaram com os papéis dele no time hiper importantes e acrescentou uma peça. Porque às vezes, quando chega um cara desse, você vê um desses caras sumindo. Ninguém fala que o Klay Thompson desapareceu quando o Kevin Durant chegou ou que o Draymond Green perdeu o papel de líder vocal que ele tem no time. Não. Então ele soube se encaixar muito bem, entendeu? Mostrar o valor dele, mas sem apagar a galera. Isso eu acho um puta de um mérito, entendeu? Com certeza. O cara chegou no time e encaixou que nem uma luva, né? E Mostrou poderia muito. ter chegado e dizendo: cheguei Brasil, sou Kevin Durant, se virem aí. Muito boa referência. É, o, é massa porque ele, até na carreira dele mesmo, a gente tem visões, né, de um pouco assim, não dele chegar muito arrogante, mas de não dar certo, né, de não encaixar, de uma estrutura ali que foi necessária. E assim, é uma coisa curiosa, porque essa ida dele para o Orioles foi free agent, né? Uhum. E ao contrário das Não foi outras idas troca. deles, que todas as vezes que foram troca, o time que teve que ser destruído para ele poder chegar. O que foi melhorzinho, que foi totalmente destruído, mas conseguiram reestruturar com outras estrelas, foi o Brooklyn. É. Porque no Phoenix Suns, realmente, essa troca foi desastrosa, né? E agora, para o Houston, Me parece que foi uma troca interessante também, viu, para o Rio, porque é, o Rio está destruindo, está arrebentando. É, assim, vamos ver ainda. Eu ainda não sei, né? O Dillon Brooks tá mostrando que uma defesa boa É, realmente faz muita coisa. Assim, não tô aqui também querendo enaltecer Dillon Brooks nessa altura do campeonato, mas
essa troca do Houston, eu acho que ela ainda está a se provar, digamos assim. É verdade. Vamos ver como é que vai sair esse time, mas sem dúvida tá muito legal de acompanhar, né? Não tem jeito. Mas o que eu digo é o seguinte, não destruiu o time de Houston. O É Houston pode ter verdade. ganho a troca ou não, mas não é um time que está ali capengando porque se livrou de todo É, mundo para pegar o Durant. E Houston nesse teve um caso foi o azar de uma Suns. contusão. É A contusão verdade, do Fred VanVleet, que não teve nada a ver com a troca, né? exatamente. Corretíssimo, sou obrigado a concordar. O lugar que realmente destruiu para poder receber o Durant foi o Suns, né? E se não tivesse trazido o Bradley Beal, tivesse ali focado nos role players, né, e tal, talvez não tivesse destruído Deve certo. totalmente Pode ser também, que não ia desse ser certo, tanta terra arrasada, né? Porque verdade. realmente abrir mão ali do Mikal, do Cam Johnson e tal, mas sem trazer pelo menos uma turma ali que segurasse a onda na defesa, foi um pouco complicado. E aí E, eu fiquei muito triste, viu? Porque nessa época eu estava muito na final de 2021, né, entre o Suns e o Milwaukee Bucks. Eu torci muito pelo Suns, eu tinha um apreço assim pelo Phoenix Suns por causa principalmente do Steve Nash, mas também Charles Barkley, né, que jogou lá na época que eu sim. comecei a acompanhar a NBA, ele jogava lá. Enfim, então eu fiquei muito Não, e frustrado teve, e com teve essa ida aquele do time que ano passado. tinha Sean Marion, que tinha É, Amari Stoudemire. mas, Os Spurs tiveram Dan Meyer, sempre teve um time legal e nunca ganhou. Eu também queria né? torcer pelos É, Suns porque nunca tinham ganho um título, entendeu? pois é. Tem um pouco essa coisa do time zicado, né? E a época do Steve Nash, né? Ele ganhou 2 MVPs e pegou um Spurs que realmente não tinha como, né? Então realmente, mas assim, aí eu fiquei muito chateado por ter dado errado essa troca. Eu lembro quando veio anunciado, eu ouvia podcast quase diário do Phoenix Suns e tal. Então, quando veio o Duran, eu comemorei e aí ter dado tudo errado do jeito que deu, fiquei bem chateado, mas tudo bem, né? Eu em É isso. 2021 eu torci para o Suns principalmente por causa do Chris Paul, né? Eu curto bastante Eu ele, também. tem algumas camisetas dele aqui, nem todas. Bom, enfim, não vem ao caso se elas são originais ou não, mas, Alô, da mas Polícia Federal? é, enfim, não vamos recomendar esse tipo de coisa aqui num podcast tão Mas, sério cara, e mas tem comprometido uma com a nossa coisa que eu acho. profissionalidade. Mas tem uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala dos personagens dessa série do Starting Five da segunda temporada, é que, por exemplo, a gente falou aqui do Jaylen Brown, a gente falou aqui do Durant, a gente falou aqui do Harden, a gente falou aqui do Halliburton. Lembra quem que é o quinto cara? Foi o campeão da NBA ano passado e o MVP. E É mesmo verdade, depois da temporada, a gente consegue esquecer que o Shea é um monstro. existe, Ele, é verdade. ele não é uma personalidade cativante, mas ele também não é uma personalidade irritante. Ele é simplesmente É. muito bom no que ele faz. E ele, Ao como não é o cara contrário, da. desculpa, pode falar. Não, como ele não é o cara da enterrada incrível, como ele não é o cara da bola de três, ele é o cara da jogada, da infiltração da bola de dois, o jogo dele não é aquele jogo que você olha e sai encantado. Mas ele fez 35, 8 e 8, sacou? É um monstro. Mas aí você vê que a gente falou de todo mundo e ninguém virou e falou assim: nossa, o Shea, que história. Ele é um cara, até por ser canadense, talvez, né, cara? É isso que eu Canadense é uma pensei. coisa. Assim. É, Existe. Verdade. Ele é um cara que realmente o negócio dele é dentro da quadra, assim, que é interessante de acompanhar, né? A parte de fora é mais normal, assim, ele tem um pouco fala essa um pouco do vibe negócio de moda, né? Mas assim, isso é legal. Eu acho que isso mostra um traço da personalidade, assim, que por mais que esteja também ligado à ostentação e esse tipo de coisa, é uma coisa que não é comum, tão comum, né? O cara saber dos estilistas e tal. É pitoresco, na real, né? Assim, a é, gente. É aquilo que você falou, a gente vai colocando todos os jogadores no mesmo balaio e aí, quando você tem algum pouco acesso ali, né, que também aquilo é dentro de uma máscara, né? O cara vai permitir ali o claro. que ele quer, e claro, mas
um pouco que a gente absorve desconstrói muito, né, de alguns preconceitos, algumas coisas, que eu acho também que essa visão é um pouco nossa do basquete dos anos 90, assim, que É. estigmatizou Allen Iverson porque ele era malaco e sei lá o quê, entendeu? Mas você sabe que tem uma coisa que eu acho assim, o Bill Simmons usou um termo hoje falando sobre o documentário do Ed Murphy, que ele falou assim, porra, o documentário do Ed Murphy é legal. E aí é outra, Being Ed, vale a pena, tá no Netflix. Um documentário muito legal sobre o Ed Murphy. Mas ele fala o seguinte, porra, que tem uns outros documentários que parecem um infomercial, um infomercial. Uhum. Esse Starting Five, ele é um pouco disso. No É sentido verdade. assim, você vê o cara triste, mas você não vê o cara puto, você não vê o cara dando esporro na mãe, falando, porra, mãe, eu tô machucado, não me enche o saco. Não tem isso, sacou? Então, ele é limpinho, ele tira as arestas todo direitinho, vira um produtinho, É entendeu? isso Então, mesmo. assim, é legal, é massa, você vê os traços de personalidade, que esses não são forçados, mas os traços de personalidade que eles querem mostrar. Se esse cara é um babaca com os caras que trabalham para ele, isso não vai estar lá. Se esse cara é grosso com a mulher, isso não vai estar lá. Se esse cara é frio com os filhos, isso não vai estar lá. E ok, beleza, direito do cara, tá protegendo a parada dele. Mas então assistam para ver assim, poxa, eu gosto ou eu não gosto desse cara no basquete e ele tem isso, isso e isso de positivo, porque o que eles vão mostrar é isso, isso e isso de positivo. Pela melhor ótica possível. Até a balada do Harden é vista por uma boa ótica. Ninguém fala da questão do peso dele naquela época, ninguém fala isso, sacou? Então é bom assistir, é asséptico, sacou? É Boa, esterilizado. ótimo, ótimo comentário, realmente. É ir com essa expectativa de, tipo assim, olha, a gente tá te dando um pouquinho de acesso, aproveite, porque não tem muito desse conteúdo específico, né? E o que você falou da década de 90 é que na década de 90, embora o acesso aos caras fosse menor, o escrutínio era maior. Eles tinham menos proteção do agente, de uma equipe de imprensa e de gestão de imagem. Não tinha Jornalista isso. acompanhava treino, né? Era uma coisa Exato. totalmente diferente. E ele não tinha alguém para virar e falar assim: Alan Iverson, não chega na entrevista e passa 10 minutos reclamando que os caras estão falando de treino. Não vai ficar legal para você. Charles Barkley, não fala que você não está aí para ser um modelo de ninguém. Sacou? Assim, não tinha ninguém para falar isso no ouvido dos caras. Então, Para falar assim, olha, você pode até falar isso, mas custa muito dinheiro. Você quer exato. Uma colocar coisa exclusiva com a assim, beleza. ESPN. Uma exclusiva com a ESPN para você falar isso, não de graça numa entrevista, sacou? Numa Exatamente. Você quer coletiva. ser o bad boy, mas vamos trabalhar isso Vamos melhor. construir. Vamos construir esse bad boy. É isso, Você é um é bad isso. boy contra o racismo. Sacou? Você é um bad boy a favor da vacinação. Não seja um bad boy apenas por ser bad boy. Sacou? Eu soco quem não vacina. Beleza, sacou? Vamos fazer isso. Mas assim, porque hoje seria assim. Hoje os caras são estudados, parametrizados. Então, esse documentário ele é o máximo que você consegue na realidade de hoje. É isso. Não É se isso. iludam achando que, nossa, agora eu sou brother do Kevin Durant. É. Não, não é por aí. Não fala nem a questão lá que ele criou uma conta fake. Não sei se fala, mas acho que não. Se fala, falando passando, não é um assunto, sacou? Fala que ele tem uma questão de que ele responde os outros nas redes sociais, Todo isso mundo. fala. Mas É, que teve esse episódio, né? Que ele criou um teve. fake para brigar com os outros que falavam mal dele e tal. Ah, Assim, o dá até pra. Harden, você lembra aquela vez que a galera falou que o Harden queria ser trocado, que chegou pesadaço e que aí deu uma semana depois ele estava magrinho, fala que ele estava usando uma roupa de gordo, porra. Isso não entra, isso para mim isso dava um documentário só isso do Harden tentando sair dos times, sacou? Ele e o Durant dava um documentário só isso, deles sabotando tipo assim. Imagina, dá pra fazer um Living Five com Jimmy Butler, James Harden, Kevin Durant, como dar chilique para sair do time, sacou? Verdade, né? Até o Kyrie, né? Se fizesse um documentário sobre tudo que o Kyrie aprontou no Brooklyn durante a pandemia, negócio de antissemitismo, ele foi com Exato. um cajado. Umas coisas de louco, velho. É, É uma coisa de louco. Mas a gente estava falando do negócio das redes sociais do Duran, né? Dá até para entender um pouco, assim,
o cara ter esse tipo de reação duvidosa, de criar fake, de não sei o quê. Porque é isso, né? Porra, até quando eu venço, é isso que você falou, o cara vem de baixo, né? Passa por muita coisa, tal, não sei o quê. E aí, na hora que ele vence, que ele acha, pô, agora eu vou ser amado, né? Agora, o Chico Buarque, que uma vez, né, no início da internet, deu uma entrevista falando exatamente isso, que as pessoas, agora mudou por conta dessa polarização e tal, mas antes que ele se sentia muito amado, que as pessoas viam Ah, é. ele e falavam, poxa, você é, né, um músico de primeira, aquela música eu casei ouvindo ela, e não sei o quê. E aí, que no início, quando ele começou a entrar na internet, que era o que que esse velho aí sabe de Esse música? bêbado, ele falou, porra, eu não bebo, tem 10 anos. Pois é, então aí ele ri muito, essa entrevista é muito gostosa. É. E é um pouco isso, né, velho? O Kevin Durant custa chegar na situação e aí tem os haters, porque essa é a lógica, né, da coisa, essa é a lógica da rede social. E outra, Então, ele nunca se colocou contra o LeBron. Ele é amigo do LeBron, mas quem gosta de um lado e do outro tenta criar uma rivalidade, tipo assim, o Duran não é páreo para o LeBron, o Duran não está no pé do LeBron. Até isso, que o LeBron não fala, que ele não fala, mas que a galera põe para poder, sabe, gerar like, gerar não sei o é, quê. E aí o cara fica, porra, velho, não tem nada contra o LeBron, vocês estão me enchendo o saco, por quê? é, exatamente. É muito doido isso, né? As pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de desfrutar as coisas, que eu acho que é um pouco a linha do que você está falando, até sobre a série, né? Que é o nosso ponto central aqui, que é isso, é você ter uma abordagem ali de quem está assistindo, uma perspectiva de, pô, vou desfrutar aqui cenas massa de basquete, desfrutar aqui um pouco da vida de cada um que eu não sabia, nunca Sim. tinha visto a namorada de nenhum deles, porque eu não sou pessoa que fica ligado nesse tipo de notícia, de coisa, né? A casa da mãe do Jaylen Brown é assaltada, não sei o quê. Aí você vê um pouco ali da relação dos dois, né? E aí é bacana e tal. Mas é isso, as pessoas têm dificuldade de desfrutar. A gente está numa das épocas de basquete, por exemplo, mais intensas, com mais trocas de resultado, com Mais o buzzer talento. beater, talentos em todos os times e tal. Aí tem sempre a galera, porque a bola de três matou o basquete, porque o Curry matou o basquete, porque o Michael Jordan é melhor que o LeBron, e eu até concordo isso, mas enfim, não Mas e vem ao daí caso. curte o LeBron? Exatamente, né? Quem tá jogando é ele, e daqui a pouco não vai ter mais, e você só Não, ficar e perdendo outra, tempo preocupado beleza, com isso. você acha que o Jordan é melhor que ele? Eu também acho. Massa. Você acha que o Will Chamberlain é melhor que ele? Massa. Cara, curte o terceiro melhor jogador de todos os tempos. É, Ah, você não é. acha o terceiro, você acha o quinto? Massa. Curte o quinto melhor jogador de todos os tempos. Você acha que ele é Cara, o primeiro? Mais um motivo pra você não, curtir o primeiro, o que eu vou porra. falar aqui é um pouco triste, mas eu curti muito Zach LaVine, entendeu? Ah, No meu time ali que tava ruim, e tinha um jogador que fazia coisas, metia bola de três, dava enterrada, era vistoso. Depois chegou o DeRozan, foi massa demais o período. E é, aí eu tô num grupo de WhatsApp dessa franquia aí, que eu não vou nem citar o nome por enquanto, e começou bem esse ano, pô. a franquia tá massa. Vamos lá, Chicago Bulls. Todo mundo já sabe que é disso que eu tô falando. E o povo só fala mal. E aí fala mal quando ganha, fala mal que não tá tancando. Aí perde. Time horrível. Gente, vai ser feliz, pelo amor de É. Deus. Que dificuldade de desfrutar as coisas, Não, cara. e outra, você tem o Matas Buzeles no seu time. Esse Um tanto moleque é de bom. coisa Vê legal ele jogar. acontecendo. O Josh Vê ele Giddey tá mó jogar. legal de acompanhar e Vê ele tudo. jogar. É. Né? Tem o Kobe White, que é um jogador super que faz jogadas, faz highlights e tal. Gente, desfruta, não vai ser campeão, nem vai trazer. Beleza. Cara, mas olha o Mavs aí, né? Que tipo desfez de um dos maiores jogadores. Pegou no draft e desfez. Draft não é tudo nessa vida, né? Você tem que ter um projeto ali. Pô, pegamos o Luka Doncic, cara. Você imagina nos últimos 10 anos quais escolhas são melhores que um Luka Doncic e o time quis trocar ele. Então, assim, É. aí você vai querer destruir tudo, ficar focado em perder para poder, quem sabe, talvez pegar um cara que,
não vai ser um Luka Doncic, entendeu? Porque esses Aqui, caras não nascem todo dia na esquina. não vai ter outro igual a esse. Aqui, só um comentário. Hoje eu ouvi um podcast do Bill Simmons e um ouvinte mandou uma carta para ele falando, cara, por que a gente não cria no cinema o Nico Harrison Awards, que é o personagem que toma a pior decisão e que todo mundo sabe na hora que a decisão está tomando que ela é a pior decisão. Tipo, você está numa casa no meio do mato e aí houve um barulho e viu o rosto do Mike Myers, mas você fala, eu preciso voltar para buscar o meu cachorro. É a pior decisão. Na hora que ela está acontecendo, você sabe que é uma decisão horrorosa e que vai dar merda. É o Nico Harris. Na hora que ele está tomando, eu acho que eu vou trocar o Luka Doncic. Na hora que a decisão está acontecendo, esse cara está voltando para a cabana onde está o Mike Myers. Não vai dar certo, sabe? Muito bom, sensacional, é isso mesmo. E além de tudo, assim, vou fazer isso de forma secreta, não vou Não nem vou chamar ninguém avaliar. para me ajudar. Não vou chamar ninguém para ajudar. Eu vou sozinho que vai ser melhor. Ai, ai. A gente tá permitido falar desse assunto agora um pouco mais livremente, desde que o Nico Harrison foi demitido do Dallas Mavericks, né? Dallas Mavericks agora tá uma incógnita, estão falando de trocar o Anthony Davis. Realmente, assim, essa decisão foi a pior possível de todos os cenários, né? E é isso, o Chicago Bulls, voltando rapidamente, é um time que já tomou muitas decisões muito erradas durante a vida, né? Quem viu The Last Dance sabe disso. Então, vai ficar confiando, vamos ficar só perdendo, para poder botar na mão o futuro da franquia, na mão, primeiro, de um jogador que você não sabe se vai virar mesmo, porque, né, novato é novato, pode É. ser qualquer coisa. E segundo, na mão de um cartola, no caso do Chicago, que é o dono desde a época do Michael Jordan e que já tomou N decisões equivocadas, que nunca pagou uma taxa de extra, né, lá do time. Enfim, o Chicago Bulls não está no starting five, mas inevitavelmente alguns gatilhos fazem as coisas acontecerem aqui. E aí, Maurilão, mais alguma coisa dessa série aí? Você recomenda a série para a galera que Recomendo, está na cara. NBA? Recomendo a primeira temporada e a segunda temporada. Assistam as duas, porque vai ter algum dos caras que você vai falar assim, meio sem graça, mas vai ter alguém que vai te surpreender, você vai saber uma parte da história, ou que você vai falar assim, porra, tá falso pra caramba isso aqui, esse cara obviamente não é assim, entendeu? Então, assim, assista até para ver, porque por mais que a gente tenha essa cobertura dos caras direto e tal, e se a gente quiser escarafunchar, a gente sabe, é muito legal ver na série. E para mim, assim, uma das coisas mais emocionantes foi realmente mostrar o Haliburton no vestiário depois da lesão, com o jogo ainda rolando. Isso a gente não viu. E não tem, ali não tem como falsear, limpar. A gente falou de esterilizar. Ali não tem nada disso, cara. Ali, com ou sem câmera, a dor do cara ali, a sensação dele, eles devem ter cortado muita parte de choro, de puteza dele, mas você vê o que o cara sofreu ali. E não é para ver a desgraça dos outros, não, mas é para entender que esses caras não estão ali só ganhando grana e, cheguei na final, renovei meu contrato, tá de boa. Não, não dá. Você ser um atleta, você ser um atleta que disputa, você não consegue ser nem o Jokic é frio, assim, que passa essa imagem de frio. A gente sabe que no fundo ele tá puto, ou tá feliz, ou tem um pouco de personagem ali também. E assim, se bobear, o Tyrese Haliburton foi um dos caras que eu mais gostei de ver enquanto drama. Teve os picos mais altos, as partes mais baixas, ele foi o que mais, né, oscilou. Então vale a pena ver até como como uma série de ficção que fosse, entendeu? Legal, comentário perfeito, realmente. Essa parte não chega a ser um spoiler, né, que ele machucou, mas é muito interessante, assim, é o que você falou lá no início do pod, né, essa escolha de acompanhar o Tyrese ali, ser justamente nesse grande ano do Pacers, né, e foi realmente um ano incrível, com viradas em jogos, viradas de séries, né?
confrontos que lembraram confrontos do passado, com a história lá do Choke. Em cima do New York Knicks, lembrando o Red Miller, e aí tem o Red Miller na série. Então, assim, realmente isso foi aquelas decisões que hoje mesmo, né, eu trabalho lá no jornal Estado de Minas, e hoje eu fiz uma entrevista sobre um documentário, e falando aqui do Starting Five, o documentário tem um pouco isso. Você pode roteirizar, você pode querer amarrar, mas a partir do momento que você vai para campo e coloca ali a câmera para funcionar e o seu olhar para apontar para algum lugar, para alguma pessoa, pode vir o inesperado ali. E no caso do esporte, o inesperado é o tempo todo, muitas vezes, né? A gente não está numa era mais por mais que agora o OKC esteja virando um Max Verstappen aí da NBA, mas está cedo ainda para a gente chegar à conclusão de que é isso. E tanto é que nessa final mesmo, a série, por exemplo, deixa isso muito ficou claro. Por pouco. O Tyrese Haliburton e o Indiana Pacers, como estava jogando aquele jogo 7, se não houvesse a lesão, a gente realmente consegue imaginar que talvez o resultado teria sido diferente, né? Que o Indiana Pacers teria sim muita chance de ter vencido aquele jogo, né? E conseguiu até sem ele, né? Digamos, lutar ali e tal. Lutou muito, chegou com chance ali no quarto. Então, assim, foi uma decisão muito feliz, mas que na hora que abriu a câmera ali, tudo pode acontecer. O Mauro não citou isso, eu concordo totalmente. É uma série mais ascética mesmo, muita coisa que você pensa, putz, isso aí tá muito jantar de Doriana, né? O café da manhã de Doriana aqui, essa galera perfeita. Só que a partir do momento que você abre a porta para capturar coisas ali, o esporte te surpreende e o ser humano por trás do esporte também. Foi o caso do Tyrese Haliburton e aquela lesão insana no jogo 7 de final de NBA. O avô do Jaylen Brown, que fica internado na época, e eles vão mostrando a relação dos dois o tempo inteiro. E aí acontece isso. Então, o que eu acho que é isso, como você acompanha uma temporada, você pode até mudar algumas coisas na edição, mas se não existisse uma relação dele com o avô, você não tinha como inventar ela depois que o avô ficou doente. Então, teve essa relação e eles podem ter colocado mais na série porque ele ficou doente, beleza. Mas você não inventou a relação. E aí tem umas coisas que você escolher acompanhar um cara do time que tem chance de ganhar, faz sentido. Na primeira temporada, você colocou o LeBron, que tinha chance de ganhar. Você colocou o Tatum, que estava no Celtics com o time favorito. Beleza. Mas a surpresa pode acontecer. Por exemplo, eles não colocaram o Doncic, que foi para a final. Então, assim, você fez uma escolha e colocou o Sabonis, mas não colocou o Doncic. Pode ser questão comercial, pode ser perfil, pode ser um monte de coisa. Mas o que eu digo é que você tem azar e sorte, entendeu? Assim, você eu já ouvi falar pegar que Desculpa, só um parênteses. Não. Eu já ouvi falar que o Luka Doncic falou que jamais faria um trem desse. Então é isso é isso. uma coisa do Entendeu? cara também. Ele e o Jokic Mas talvez não topariam. talvez não topassem, beleza. Mas quem era o outro time que no ano passado forte? Eram os Lakers, eles colocaram o LeBron James, e o Minnesota, eles colocaram o Anthony Edwards. Então eles vão tentando cobrir também as bases para ter alguém pelo menos na final. E esse ano eles garantiram um na final. Eles achavam que eles iam filmar Shea e Jaylen Brown. E colocaram o Tyrese Haliburton ali, assim, é um personagem bacana. De repente o cara tem os momentos de ser votado o jogador mais overrated, a recuperação dele, a chegada na final, o choke contra Nova York, a contusão no jogo 7 da final. Esse cara entregou tudo que, se ele tivesse roteirizado, não ia ter rolado. Não ia ter rolado. Exatamente. Então, faço das palavras do Maurilão as minhas. Vale a pena ver o Starting Five, o fã de NBA vai se divertir, porque entrega muito, e se você viu os momentos ali, às vezes vai trazer até um pouco das suas emoções pessoais naquele momento, o que você estava vendo, né? Eu lembrei muito aqui do Poste Baixo, que a gente meio que começou
nesses playoffs, então a gente pôde comentar muita coisa, então ver ali aquelas... E eles, nas imagens de jogo, são imagens que eles estão gravando ali do lado da quadra muitas vezes, né, com câmeras incríveis, então é muito legal, vale a pena. É isso, Maurilão? É isso aí. Então vamos Acho que cobrimos despedir, bem a série. e aí Bora. depois... Então tá, ficamos por aqui. Até a próxima e depois deixa aí seu comentário se você viu o Starting Five, se você gostou ou não, detestou, odeia esse modelo. Fala aí o que você pensa, a gente quer saber, porque o mundo é melhor quando a gente tem opiniões diferentes da nossa, muitas vezes. Nem todas, mas muitas. Maurilão, é isso? É isso. Grande abraço. Sigam a temporada, sigam a NBA e vamos conversando por aqui. Isso aí. E sigam o Poste Baixo. Até a próxima.